Vamos de prece? Ainda está cedo, não está na hora? Não, já está. Já está. Então, vamos lá. Vou abrir o Evangelho aqui para a gente começar. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo. Porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Senhor Jesus, amado Mestre, te agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para abordarmos assuntos tão importantes para a nossa trajetória, para o nosso caminhar evolutivo, para o nosso autodescobrimento, para o entendimento do aqui, do agora, das relações, das famílias. Senhor, amplia a nossa mente, a nossa capacidade de discernir, de absorver, de compreender e de intuir tudo aquilo que será abordado na tarde de hoje e nos estudos que tanto nos esforçamos ao longo da semana, em casa, às vezes sozinho. Esteja sempre ao nosso lado, Senhor, nos inspirando, pois precisamos desse esforço hercúleo, verdadeiro, dessa fé sincera, para alcançarmos a perfeição que tanto almejamos, que tanto precisamos. Graças a Deus. Hoje a gente vai falar de materialismo, né, Nelson? É um assunto... Carol. Bom, primeiro vamos dar aí as boas-vindas ao povo de casa, que a gente tem recebido e-mail bastante do povo de casa, sabia? Lá no... A Gi manda pra gente, depois te manda os e-mails. Porque tem gente chegando agora. Tem gente fazendo, inclusive, qual é o nome? Intensivão. Tem gente pegando as anteriores assim, hoje eu assisti 4, hoje eu assisti não sei quanto, tá fazendo intensivão. Caramba! Então sejam todos muito bem-vindos. E a gente tem ali na nossa técnica a Carol hoje, né? Na parte de botar as coisas bonitas ali para vocês verem e tal. Obrigadinho, tá, Carol? A gente agradece muito. E vocês também, sejam bem-vindos. Pronto, Isso aí, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre materialismo. Apesar de serem só 2 questões no livro, rende aí uma aula, né? Então, a gente vai trocar bastante ideia, conversar sobre esse assunto, porque é um tema intrigante. Apesar de serem 2 questões, Kardec, não sei se vocês leram, dissertou bastante sobre o assunto, refletiu. Então, é importante a gente acompanhar e prestar bem atenção nesse assunto, porque é um tema crucial para quem estuda o Espiritismo, tem que entender o materialismo. Então, a gente vai trabalhar com isso e, obviamente, levar isso para nossas vidas, para a nossa família, para os nossos filhos, como ensinar, o que a gente precisa, né, transmitir para eles sobre isso. Porque a sociedade hoje nos imprime uma velocidade material muito grande, né, uma presença, o estar presente em tudo e com todos ao mesmo tempo. Até que ponto isso é saudável, não é? São assuntos que têm a ver também com materialismo, porque quais são os assuntos trabalhados nessa debateção toda? A maioria deles se encerram por ali mesmo, são assuntos que transitam, são assuntos passageiros vinculados ao mundo material e não
ao mundo que nós deveríamos estar mais sintonizados, que é o mundo espiritual e os seres espíritos que somos. Então, a gente às vezes se desgasta, energeticamente com isso, e são temas que passam, que são coisas que, né, hoje em dia, essas últimas semanas aí têm sido intensas, né, com noticiário, com justiça, política e tal, e isso às vezes vai tomando uma proporção em nossa vida, até em nosso lar, nossa casa, com os nossos familiares, desnecessária. São assuntos que a gente tem que estar presente, atentos, mas que não nos consumam de tal maneira. Isso aí. Bom, Kardec desenvolve o negócio, né? Como o Ricardo falou, são só 2 perguntas, mas Kardec trata dessa questão, porque para Kardec é importante. Historicamente falando, Kardec se situa no momento em que o materialismo era muito combatido. Crescia por força da ascensão das ciências e tal, essa crença no materialismo. E Kardec vem situado num momento histórico em que havia enorme preocupação com esse aspecto. Até hoje, eu acho que a gente pode dizer com tranquilidade que o materialismo persiste. A gente ainda tem muita dificuldade de se compreender do ponto de vista espiritual. Eu não estou falando nem espírita, eu estou falando espiritual. Qualquer orientação espiritualista estaria adequada, eu costumo dizer. Mais importante do que a religião é a pessoa compreender-se como espírito e buscar a sua melhora. Porém, ainda hoje a gente tem enorme resistência. Seja de natureza religiosa ou não religiosa, mas ainda há muita gente que tem dificuldade de se ver como espírito. E no meu entendimento, não há nada mais, vou chamar de triste por falta de melhor palavra, que o indivíduo se sentir perdido, angustiado, se sentir sem norte na vida, com aquele vazio enorme, por não reconhecer qual é o seu papel no mundo. Isso é muito ruim, porque o indivíduo chega degradado, combalido, quase desistindo. Muitos tentam suicídio, a gente sabe disso. Por não verem sentido na sua vida. Por que não veem sentido? Porque não conhecem as realidades espirituais. O CVV e diversos outros órgãos trabalham o conhecimento dessas leis que regem o universo como indispensáveis no combate ao suicídio. Por quê? Porque o materialista, por não enxergar razão, não enxergar motivo, não enxergar depois, causa uma dificuldade muito grande para que o indivíduo possa se aprumar diante das adversidades. Então, apesar dos pesares, ser pequeno e tudo mais, o tema tem essa importância de trazer o esclarecimento, eu diria, da nossa realidade, para dar sentido a tudo que a gente busca, a tudo que a gente faz, a tudo que a gente deseja, onde a gente investe as nossas energias. Exatamente. E a gente tem que prestar atenção também que o materialismo não é a regra histórica do pensamento humano. Pelo contrário, o materialismo, como o Nelson frisou bem, ele se acerba mais do século XIX para cá, com o positivismo de Auguste Comte e tal, que eles começaram, os cientistas, a deixar de lado as questões metafísicas, Deus, abordagens não materiais, para se aprofundarem na ciência. Até certo ponto, isso foi importante para o nosso desenvolvimento científico, de questões sobre saúde, sobre o conhecimento da anatomia do corpo, sobre a fisiologia, né, os movimentos e tal, porque, se não me engano, antes de Descartes, ali, no século XVII, o XVIII, início de XVIII, XVII, que vem o mecanicismo, né? O mecanicismo que aí sim as pessoas quiseram pensar que tudo poderia ter um funcionamento independente. Desde quando criaram o relógio, né? O relógio, quando começaram a marcar o tempo através do relógio, isso aí atiçou, foi uma descoberta enorme naquela época, e as pessoas se voltaram muito para o mecânico, que o universo é mecânico, o corpo humano é mecânico e tal, e você pode criar coisas mecânicas.
E isso veio com depois Descartes, depois vieram os empiristas ingleses falando sobre isso, já tirando um pouco Deus da parada, né, do pensamento, dizendo que todas as ideias que nós temos são adquiridas somente com experiências, que nós não trazemos nada. Os empiristas lá britânicos falavam. Já o Descartes, não. Nós temos ideias inatas, ele ainda tinha isso, né, de que haviam coisas ali que já pré-existiam, como o conceito de Deus, de perfeição, de infinito e tal, eram ideias já inatas no homem. E, posterior a isso, combatendo tal, como eu falei, os empiristas, e depois veio o pensamento kantiano, que o objeto sai de cena e entra o sujeito como a unidade central. Seria uma revolução copernicana e tal, em que tiraria ali, como Copérnico fez, tirou a Terra do centro e colocou o Sol. E o foco passou a ser o sujeito. E esse sujeito tem uma razão inata, que pensa, que consegue, através dessa razão, adquirir experiências, formar seus caráteres de juízo, de valores e categorias, enfim. E o Kardec, ele está inserido nisso. Ele nasceu logo após que o Kant morreu. Então, ele era uma pessoa acadêmica, ele estudava muito filosofia, ele estudou muito esse pessoal. Então, as perguntas que ele faz ali sobre anatomistas, sobre fisiologistas, é o contexto dele. A gente tem que, às vezes, entrar um pouquinho nisso, porque o materialismo estava vindo numa crescente, né? Eles já conseguiam examinar o corpo humano, porque antes você não podia fazer uma autópsia, né? A igreja não permitia, tinham questões poderosas aí que impediram o desenvolvimento fisiológico da humanidade. E, graças a Deus, nesse ponto, o materialismo foi importante, a gente tem que levar isso em conta, mas a proporção que isso levou para a vida de cada um, talvez tenha sido exagerada, porque houve um esquecimento sobre Deus, sobre a transcendência, sobre os pensamentos que passam da matéria. E, obviamente, que o espiritismo veio na hora certa, né? Os espíritos já interviram ali com Kardec e desenvolveram essa obra. Eu diria que a palavra exagero que o Ricardo usou, ela é a tônica, aliás, é a tônica do homem ocidental de uma forma geral. A gente vive normalmente, assim, momentos espirais. Eu diria que a história da humanidade em termos de pensamento faz esses movimentos espirais. A gente tinha movimentos assim de supervalorização do que é etéreo e tal, mas isso era muito pela tônica do senso comum e tal. E aí houve uma negação disso. E a gente veio nessa busca do iluminismo e tal. A coisa contrária, né? A gente fica oscilando entre os extremos, com momentos ali de mutação, de mudança e tal, mas a gente fica oscilando entre os extremos. Quando a rigor vem a doutrina espírita e afirma: nós somos espíritos, mas vivemos na matéria. E a doutrina propõe exatamente o ponto de toque ali, o meio termo. E a gente ainda não enfrenta isso. A gente ou muito valoriza uma coisa ou muito valoriza a outra. E é também assim nos grandes ícones do pensamento universal. Pessoas que muito valorizam uma coisa, muito valorizam outra. Se vocês observarem dentro da própria psicologia, quem é o pensador com que Joana mais se afina? É com Freud? Não é com Freud. É com quem? É com Jung. Porque quer me parecer que Jung foi aquele que conseguiu essa condição intermediária que mais se aproximasse, que mais se afinizasse com as discussões com que a doutrina espírita trabalha, que ela reconhece como verdades, como leis naturais. Então a gente está na busca desse equilíbrio. Há pessoas boníssimas, mas que são todas religiosas, não são estudiosas, né? E outros que são estudiosos que perdem a questão da bondade, que perdem no aspecto da caridade. Por que a gente não consegue unir as duas coisas, né? Que coisa impressionante. Um dia a gente chega lá, a gente vai juntando as coisas e uma hora estão as duas, mas a aquisição em geral é polarizada. Impressionante isso. Isso, há espíritos que são mais sábios, outros que são bons e tal.
Eu me lembro vou te dizer o nome, dos suicidas, Memória de Suicida, gente. Esqueci o nome da autora? Ivone, obrigado, Ivone Pereira. A Ivone, todos os afetos, muito afetos, que desencarnaram, ela recebeu antes o aviso de que eles morreriam. Ela teve, pela mediunidade, a premonição, tá, do fato que viria. Em uma das ocorrências, o pai dela desencarnou e o espírito Charles, por quem ela publicou muita coisa, veio lhe dizer. E ele promoveu uma visão para ela, uma visão horrorosa, uma coisa assim, terrível, que a deixou aflita e coisa do gênero. Uma outra vez, salvo engano com a mãe, quem veio avisar a ela foi o Dr. Bezerra. E ela disse que ela ela se sentiu tão envolvida, tão acolhida, tão amparada, que a experiência da morte, acho que foi da mãe, foi muito menos traumática que a do pai, menos por conta da morte em si e muito mais pela maneira como ela recebeu a notícia. E ela comenta exatamente isso que você falou agora, que Charles fora pai dela em outra encarnação. É Charles, né? Estou ruim para nome demais, ô miséria, é Charles, né? E que ele sempre foi um espírito severo, né? Assim, duro no sentido, né, minha filha, é isso, entendeu? Absorve, agora se vira, né? Enquanto o doutor Bezerra não, é todo amoroso, é todo acolhedor e aquela coisa. Então, ainda que desencarnados, a gente ainda polariza muito isso. É difícil você ter alguém como Jesus, que era ao mesmo tempo doce e severo, brilhante, mas meigo. Então, assim, é difícil você juntar essas duas coisas, né? Muito difícil. Exatamente. A gente normalmente se polariza, como o Nelson falou. Vai para um polo, fica ali até a exaustão, aí de repente vai para o outro, né? E trabalha no outro extremo da coisa. Ou você é esquerda ou direita. Ou você sei lá, uma coisa muito homofóbica, ou você é aquele defensor máximo do, né? A pessoa não pode ser simpatizante, ou ele tem que ser gay ou homofóbico, você tem que se posicionar, né, em algum extremo, e não é assim. O Espiritismo ensina que não é assim. Tudo isso que a gente está falando só gera sofrimento, gera conflito, gera guerra. As guerras mundiais aconteciam nisso, porque as pessoas não conseguiam se enquadrar e aceitar as diferenças, né, próximas. Então você se agrega a uma determinada comunidade que pensa igual a você, e você fica defendendo aquilo, e alguém vem depois falar que aquilo que você está falando não é isso exatamente, e começam os problemas, porque você não sabe nem mais o que você está brigando. Hoje em dia você vê uma assembleia dessas na Câmara, não sei o quê, você não escuta a palavra Brasil, você vê um falando do outro, que o assunto não é mais a nação, mas vem cá, e o Brasil, onde é que está nessa história? Que Brasil? O negócio é eu que tenho que aprovar, não é você, eu vou ganhar essa disputa e tal, e fica uma coisa esdrúxula, sabe? Então, porque é a polaridade ali explícita, então não há aceitação mais. Então, as pessoas eles vão passar por isso, vão aprender com isso, obviamente, tudo é um aprendizado, né? Isso, sem dúvida, está sendo para todos os envolvidos, e nós que assistimos essas coisas, a gente tem que ali contemplar essa loucura, ver isso aí de uma forma não tão julgadora, né? Uma forma contemplativa mesmo, e tirar alguma lição, algum aprendizado. Porque a gente, como espíritos que somos, a gente estuda a doutrina espírita, o espiritismo, os espíritos vêm falar conosco. Nós não podemos viver no mundo como a matéria, como a carne, mas sim como o espírito, através da carne, porque não tem jeito. A gente precisa dela transitoriamente aqui, por algum desse corpo e tal, dessa contingência toda, mas com o pensamento espírita de ser. Porque se você entrar nas disputas carnais, você sofre, você sente as dores, a morte é um problema para você, várias questões surgem por causa disso. Então, nós temos o dever de caminhar no mundo
caminhar mesmo como espírito e não como um ser carnal que tem um espírito. Não, nós somos o espírito. E temos um corpo aqui, que a gente administra e tal, atende a ele, as necessidades dele, que ele pede para a gente muitas vezes, ele sente vontades próprias, né? E até que ponto como é que é essa relação entre você e o seu corpo, entre você e sua mente? A gente tem que começar a trabalhar esses assuntos. Vamos à pergunta 147? Vamos. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? O povo aí que é da medicina, eu já pergunto, sempre um e outro eu pergunto isso. O povo que é da medicina, eu pergunto, por que tantos médicos têm dificuldade de trabalhar com esse aspecto espiritual? Bom, o Mednesp está aí para desmentir isso, porque a quantidade de profissionais da saúde é um absurdo, né, que tem essa sensibilidade. Eu costumo dizer, com a diferença de que o materialista faz estardalhaço, ele faz questão de dizer que não existe, que não acredita. Uma vez eu fui ao médico com a minha mãe, cardiologista. Eu particularmente não gosto do cardiologista da minha mãe, não da pessoa dele, é do trabalho dele. Não gosto do perfil de trabalho. Mas tá bom, ela cisma com o médico, ela gosta dele. E nem sei porque ela gosta, porque ele é um bruto, é um grosso. Deus do céu, uma tristeza. E aí, ela tira o tal da pílulazinha que toma toda hora, que é negócio da homeopatia. Ela tira o diacho do tabletinho da homeopatia e pergunta assim para o médico. Na hora que ela tirou aquilo da bolsa, eu falei, danada, tu gosta de provocar, não é possível. Aí ela perguntou assim, doutor fulano, o que o senhor acha de... Aí botou o vidrinho assim, da homeopatia na mesa. Ele disse, o vidro é bonito. Ele disse assim, o vidro é bonito, o vidro é bonito. Ela, mas o senhor acha que eu devo tomar? Aí eu digo assim, ô criatura, né? Está provocando, né? Ela está provocando. E aí eu me lembrei de Kardec, ele começou a falar um monte de bobagem. Uma bobagem que ela absorve, né? Tem isso também, que a pessoa escuta o que quer. E aí eu me lembro de Kardec. Kardec tem o que é o espiritismo. E há vários diálogos. Diálogo com o padre, diálogo com o materialista, diálogo com vários diálogos. Com cético. Um cético. E quando um deles, eu acho que é o padre, diz assim, o senhor quer me convencer? E Kardec diz assim, eu não quero convencer ninguém de nada. A função do espírita é estar disponível para esclarecer aquele que deseja. Porque ninguém enfia goela abaixo de outro verdades de natureza transcendental. Não existe isso. Então não vai perguntar o que o senhor acha de um negócio naquilo que não acredita, que quem está perguntando quer ouvir, né? Cada um com seu cada um. Porém, existem aqueles que não acreditam nos aspectos espirituais e que fazem um estardalhaço enorme combatendo isso. Enquanto os espiritualizados fazem o seu trabalho com adequação e tal, ou não, porque também tem espírito estranho, tem gente de toda religião desequilibrada, né? Mas eu quero dizer, ele não faz tanta questão de dizer que é espírita, que acredita no espírito, que a cura parte de... Então, é o que na verdade Jesus diz isso, o mal é generoso, enquanto o mal faz estardalhaço. Então acho que essa é a diferença. Hoje, o bem, eu falei o bom, né? O mal, isso é para ver. Eu digo sempre, escuta uma coisa, instrutor não erra, instrutor testa a turma. Estava prestando atenção mesmo? Estava prestando atenção, né? Então, é isso, vou repetir, tá? Para não enlouquecer. Ele me confundiu, né? Meu Deus. Ele me confundiu. Quem é generoso, é o bem ou o mal? Vamos fazer. Vamos desenhar. Não me confunde, Ricardo, olha só. O bem é generoso e não faz questão de dizer que acredita, que é, que não é. Enquanto o mal no sentido daquele que nega essas verdades, porque o mal em si não existe, a gente já falou disso, ele faz questão de combater. Essa é a grande diferença. E eu penso que hoje a contextualização dessa afirmação é mais relativizada do que na época de Kardec. Hoje a gente tem muito mais abertura e, repito, o Mednesp foi uma orientação disso pela quantidade de pessoas que teve, pela quantidade de publicações. O mercado só publica o que sai, tá, gente? Ninguém mais publica o que não vende.
Então, existe muita gente na área médica labutando, trabalhando em favor do reconhecimento da condição espiritual. Eu acho que a gente tem um contexto muito melhor que Kardec, apesar de ter só 100 e tantos anos aí de percurso. É exatamente isso. E quando a gente está num caso desse, numa clínica, tem um médico, né, materialista, e surgem essas coisas, qual é a nossa atitude em relação a ele? A gente não vai abrir o Evangelho, abrir o Livro dos Espíritos e fazer com que o cara entenda aquilo, né, compreenda de uma forma... Não, nós como cristãos espíritas, a gente tem que olhar para a pessoa e entender a verdade dele, a realidade dele, é aquilo, é o cenário dele, foi criado assim. Aceitar até certo ponto, mas se puder deixar uma sementinha lá, a gente deixa, mas não entrar numa discussão, senão a gente desce e perde a razão, né? A nossa... que você vai... Tá surpresa? Vamos lá. É que você falou, me lembrei. Aqui no Mensageiros tem um parágrafo. Bom, eles estão lá conversando e tal. Mensageiros é o livro do André Luiz. André Luiz, psicografia do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E aí um trabalhador no plano espiritual está visitando um outro que também tem vida social, tá? No mundo espiritual, o povo se visita, o povo confraterniza, tem festinha, mas é tudo organizadinho, bonitinho. Não tem ninguém perdendo a linha, assim, né? Pelo menos nas festinhas, nos lugares, assim, mais, né? Tal. Mas e eles estavam numa confraternização mesmo, uma pequena recepção. E aí ele diz assim, o André Luiz... falam para o André Luiz, o fulano trabalha com os encarnados, o trabalho dele é lá na Terra, ele fica ali dando uma orientação para o povo, né? Ele ajuda, é mentor, assim, sabe? Aí o André Luiz, então você tem muito a acrescentar e tal. Olha o que ele diz para o André Luiz. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Quer dizer, ele pega a atividade da pessoa e explica as coisas com fundamento nas atividades profissionais para que isso fique familiar. Mas olha só, no tocante às minhas atividades, não teria muito a dizer a médicos militantes. Algo como, não adianta conversar com vocês. Tá? Então, neste momento, a gente ainda tinha uma realidade muito próxima daquela que Kardec perguntava, porque era a tônica daquele momento. O que é o Espiritismo? Os diálogos estão no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec. Tá bom, vamos à resposta aqui da questão. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Isso. É exatamente isso. O fisiologista, ele diz, todas as respostas estão aqui. De todas as doenças, eu consigo investigar e entender o funcionamento de vocês pela fisiologia. Há alguma coisa de errado nisso? Não há, mas o que causou os transtornos? Ele consegue enxergar ali os efeitos de tudo que acontece. Mas e as causas exatas? Por que naquela pessoa aconteceu assim e no outro não? Que são praticamente iguais, tiveram a mesma criação, vivem na mesma família, na mesma sociedade, e um às vezes se manifesta uma doença enorme, no outro não. Por que um nasce com uma condição horrível, um câncer, um tumor enorme? Ele não vai saber dizer isso, mas os efeitos, não, porque essas reações aconteceram, isso ele explica. Mas entrar a fundo no porquê isso, porque aquilo, não, ele vai consultar as estatísticas. Porque X%, 1 a cada 100 mil é assim, então aí a diagnóstica é fácil, mas você investigar a origem, por que isso vai voltar ou não vai voltar lá na frente, quando você entra no paciente mesmo, no ser, ele não trabalha mais nisso, já não é da alçada dele. Eu costumo dizer que cada um mede as coisas de acordo com a régua que tem, né? E se eu sou alguém que domina a ciência, nesse sentido menos específico, né? Não leve isso a ferro e fogo, é isso meu instrumental, é com ele que eu trabalho, é com ele que eu percebo a realidade, é com ele que eu analiso as coisas que acontecem.
E os amigos espirituais têm uma estratégia muito eficiente para promover esses esclarecimentos. No tempo de Kardec, como é que começou mesmo a doutrina espírita, estudar e tal? Como é que começou aquela história toda? As mesas girantes. Coloca um fenômeno que a criatura não sabe explicar, que isso vai suscitar nele, se ele tiver boa fé, a dúvida. E a dúvida vai abrir caminhos. O problema é que quando o indivíduo é teimoso demais, isso tem mais a ver com a condição dele, menos com a formação dele, pode botar o que for na frente dele, que ele vai, nem que seja colocar aquilo ali como embuste, como trambicagem, mas ele vai achar um jeito de não ter que enfrentar o fenômeno. Isso, ele vai procurar negar ao invés de entender. E esse foi o grande mérito de Kardec. Ele não foi pré-concebido, né? Como cientista desprendido de valores, ele foi para... Deixa eu ver o que está acontecendo. Não, mas não faz sentido. Ele raciocinou, ele não foi pré-concebido, né? Uma vez eu pedi ajuda a um amigo para visitar um parente que estava já numa fase difícil já do câncer no hospital. Alexandre vai lembrar disso. Lembra dessa história que eu te contei, Alexandre? Aí eu falei assim: me ajuda lá a ver o fulano, porque o médico ligou dizendo que tá ruim, que não passa de hoje, que o negócio tá estranho e que é isso, precisa lá. Só que o horário de visita é só à tarde. O médico disse que talvez não chegue nem à tarde, não sei o quê. Disse: não, pode ir lá e tal, que está liberado, porque tem uma condição lá de não entendo bem. Bom, aí fomos. Cheguei lá, o médico chamou e disse assim: olha, não sei se ele passa de hoje e tal, se tiver alguém para ver, que queira ver e tal, diz que é para vir. Conversei com o médico e tal, tá bom. Foi a primeira vez que eu tinha ido lá, já há um tempão que eu não ia visitar. Conversei com ele, estava bem abatidinho e tal. Aí fez-se o que se faz com todo doente, né? A gente reza pelo doente, dá passe no doente, aquelas coisas que a gente já sabe. 2 dias depois, a criatura estava de alta. Alta. E agora, essa semana, vai viajar agora, entendeu? Continua com câncer, está lá, não está curado e tal, mas não desencanou. Porque o problema não era material, era espiritual. Aí eu falei: essa eu tenho que cutucar. Doutor, o que aconteceu? Que eu larguei minha vida, né? Larguei, não foi com ele, falei com outra. O que aconteceu? Que eu larguei minha vida, vim até aqui, mobilizei, pedi favor às pessoas, pelo amor de Deus, disseram que ia morrer, tá vivo? Não estou reclamando não, graças a Deus. Mas, o que aconteceu? Aí disse assim: eu acho que começou a reagir porque não sei o que do antibiótico, que mudou, não sei. A pessoa não enxerga que tem um negócio ali que não bate, entendeu? Aí começa a ver que não, é porque associou outro medicamento, isso deve... Aí começa a buscar no seu repertório explicação para um negócio que não faz sentido, né? Porque é isso. E é isso que Kardec está combatendo. Gente, esse é o maior papel do espírita. Você não precisa falar de espiritismo. Fale de espírito. Fale de alma. Fale de para onde a gente for. Não importa se ele chama de céu, não importa se ele chama de Éden, não importa se ele chama de assim, o lugar para onde a gente vai depois que morre. Isso traz paz. Entende? Esse é o papel verdadeiro do espírita: consolar, não é converter. Diferente. Exatamente. Todo mundo ensinou? Não. Então, passa aqui pelo cantinho que chega lá. É exatamente isso que o Nelson falou. A gente não pode tentar doutrinar ninguém, porque é um processo de dentro para fora, não adianta. Todo mundo que veio aqui, por mais que tenham te chamado e tal, às vezes você já negou o pedido de vir, né, numa casa espírita como essa várias vezes e tal, mas chega uma hora que você fala: quer saber, eu vou lá ver. Então quem tomou a decisão? Foram os outros que te oportunaram? Não, foi você, que chegou a sua hora de ouvir coisas diferentes, né, estudar um pouquinho mais sobre si, sobre as relações e tal, e você inicia esse movimento. Então, tem pessoas que eu conheço também que são extremamente materialistas, que eu converso e tento falar qualquer coisa assim, e eu sou repelido, sou agredido, né? E tal. E tá bom, uma hora alguém vai despertar ela, né? Uma hora ela vai despertar por si só. A verdade é essa. Mas já que nós estamos despertos, temos que ser despertos o tempo todo e não voltarmos
fora dessa casa para uma sonolência por não estarmos aqui. Então, é importante estarmos sempre atentos. Vocês estão entendendo? Somos espíritas na casa espírita ou na sociedade como um todo, na vida? Né? Então, quando você vai numa consulta dessas, é o momento dele. O despertar vai vir. Né? Se o Nelson ali deu uma cutucada e a pessoa sentiu que foi cutucada ou nem percebeu consciente disso, algo ficou registrado. Ou pelo inconsciente, ou os mentores lá à noite vão voltar a esse assunto com ele, e isso vai mexer em algum momento, porque o tempo é relativo, né? Mais vida, menos vida, mais existência, menos existência para você alcançar alguma coisa, vai acontecer, é o nosso destino. Agora, a gente pode chegar lá pelo amor ou pela dor, né? O importante é a gente, já que entendeu a mensagem, seguir através das linhas do amor. Ela está numa filinha ali, eu já te escuto também. Então, quando a pessoa se sente nesse vazio existencial, não necessariamente materialista, mas é mais fácil que os materialistas sintam esse vazio existencial do que os espiritualistas. Porque os espiritualistas veem razão de ser em alguma coisa que está para além daqui. O problema do materialista é que ele olha em volta e não faz sentido. E não faz mesmo. Se só olhar em volta, muitas vezes não faz sentido. E é isso que traz angústia. O livro da Bíblia, tem um livro chamado Eclesiastes, é o imperativo dessa falta de lógica, em que ele discute, não é possível que não haja alguma coisa para além, sob pena de não fazer sentido. E quando não faz sentido, o que eu faço da minha vida? Eu vou trabalhar? Para que se isso tudo depois fica e tal? E aquela sensação de que eu passarei sem deixar marca alguma, porque por quanto tempo vão lembrar de mim? Por quanto tempo meu nome perdurará? Então, se não há o depois, nada faz sentido. Isso gera uma frustração, uma prostração indizível. A pessoa não tem vontade de fazer nada, nada faz sentido, nada merece atenção suficiente para você se engajar. E os espiritualistas reconhecem que, como tem alguma coisa para além, ainda que não seja pelo viés espírita, que seja, por exemplo, pelo viés do catolicismo, que eu possa acreditar que, não é porque teve encarnação, não, é porque eu agora estou sofrendo, porque depois eu vou merecer o céu. Mas ele vê sentido em estar sofrendo, porque depois eu vou para o céu. Então, entende a ideia do sentido? Quando ele projeta para o além-túmulo e faz sentido, ele se fortalece e continua. Qualquer que seja a orientação espiritualista, ela é melhor que a materialista. Cuidado com a palavra fé, porque os materialistas também não ignoram a palavra fé. Só que eles trabalham a palavra fé pelo viés da ciência, porque a fé deles é na natureza. Porque fé tem a ver com convicção, e a convicção dele passa pela metodologia burocrática que as ciências naturais, que as ciências exatas promovem. Então, a palavra fé ela é inexata nesse aspecto, tem que tomar cuidado com ela, tá? Fica à vontade, pode falar. Você quer falar? A gente também pode, porque tem um povo de casa, né? Tá. A minha filha que está desencarnada. Assim, bota mais pertinho, assim, de frente para a boca. A minha filha está desencarnada, ela hoje, coincidência na da aula, ela mandou um recado para mim, através de uma médium lá do Leão Diniz, para mim deixar de ser materialista. Justamente na aula de hoje. Viu? Isso aí, que bom. Fico feliz. E na verdade, eu estou tentando deixar de ser. Eu ainda sou muito, estou tentando deixar de ser. Mas não gera culpa não, relaxa. Está todo mundo no mesmo barco. Relaxa. Meninos, é por aí, sabe? A gente não se cansa de observar que eles mobilizam muito, eu sempre digo isso, muita energia, muita gente, muito esforço, muito tudo para que a gente possa enxergar a realidade espiritual. E a gente resiste. É uma complicação. A amiga quer falar ali também. Diga. Eu também estou com um caso de uma pessoa extremamente materialista, que já está no segundo câncer, o primeiro já foi curado. Uma pessoa com caso de materialismo que está com o segundo câncer. E agora, numa cirurgia de cura espiritual, teve um espetáculo.
Ela fez uma cirurgia de cura espiritual e foi um espetáculo. Que bom. O médico é que praticamente está convencendo ele De... que, assim, alguma coisa aconteceu de diferente. É. E eles não esperavam aquele resultado. O médico é quem está mostrando para o paciente. Você vê como a doença é importante na nossa vida, né? Às vezes, a pessoa, por mais que ela esteja ali, obviamente, para eliminar aquele câncer de alguma forma, tirar aquilo da vida, às vezes a espiritualidade se utiliza desses momentos para despertar, ajudar a pessoa para uma outra ótica, né? Para outra realidade. Então, tudo que acontece em nossa vida, ou a dor, ou o amor, o que seja, é para a nossa caminhada. A gente tem que sempre lembrar disso, sempre. Tudo deixa alguma mensagem, alguma coisa a gente vai ver de diferente. A gente vai passar por um processo de amadurecimento e vai entender que aquilo ali realmente foi o que nos impulsionou para uma vida transcendental, para uma vida espiritual. Então, que bom, né? De repente, ele já deve ter ouvido tanta gente falar no ouvido dele, mas esse, naquela circunstância, tratando aquela doença, naquele cenário, naquele lugar, fez com que ele ouvisse de uma forma diferente, aí sim ele pudesse se libertar da ilusão da matéria. Eu conheço uma pessoa que teve 3 cânceres muito graves. Um deles operou fora do país, aquela coisa, mobilizou tudo. E a pessoa se manteve firme, bem, dentro, né, do processo que a gente conhece, na busca da cura. E... né, operou primeiro, voltou o câncer em outro lugar, depois operou, e depois teve um outro câncer no outro lugar, e agora está no 4º câncer, um câncer de todos os 4, o mais simples deles, aquele que assim que o percentual a probabilidade de cura é muito maior e tal. Mas desta vez é porque a pessoa ela tem um limite de resistência, né? E aí quando vê aquela coisa do 4º, mas de novo, e aos mais de 70 e tal, aí desta vez, no mais simples de todos eles, a pessoa não aguentou. E ela disse assim, eu não sei nem como é que funciona. Ela me perguntou, eu posso sentar, o que eu tenho que fazer? Uma coisa assim o que eu faço, que eu nunca vi uma casa espírita, né? Mas eu não estou mais aguentando e tal. Que bom que ela não está aguentando no mais simples de curar, né? Porque agora talvez ela desperte para outra realidade que vai buscar a cura essencial, né? Eu não estou dizendo que só a doutrina cura, mas eu estou dizendo, às vezes, é isso de que a pessoa precisa, né? E talvez, que bom que tenha sido o mais simples de todos eles, porque o despertar não vai necessariamente levar ao desencarne pela doença, por essa doença, tem uma outra função, né? E a gente vê o quanto eles não desistem de nós, porque muitos com 50, 60 já sentem, não, vou ficar aqui parado, que eu já estou na reta final, enquanto outros estão começando coisas nessa fase. Kardec começou com quantos anos? Kardec, com certeza. 50 e tantos. Então, bobagem, isso a gente não tem idade para deixar de aprender, né? Então vamos em frente que atrás vem gente. Bota mais um aí pra Vamos gente. avançar aqui. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos esses estudos? Claro que não. O esclarecimento nunca será, à luz de Kardec, um elemento negativo. É como o indivíduo faz uso deste conhecimento que constitui o aspecto nocivo. Não o conhecimento em si, é óbvio, né? É bonito ver o Kardec perguntando, né? Ele é inteligente mesmo. Olha a pergunta que o cara faz. Ele contextualiza o que está acontecendo ali, as coisas que ele presencia na sociedade da época e tal, e transforma aquilo numa pergunta para os espíritos. E esclarece, claro que esclarece. Ele não era à toa que foi ele, né? Porque foram 1019 vezes que ele conseguiu interrogar os espíritos dessa forma e conseguiu ótimos resultados. Agora, a gente deu destaque aqui, né, Nelson? Na sua maioria, só são materialistas, porque não tem com que encher o vazio do abismo que diante dele se abre. Que curioso, né? Que vazio é esse que se abre? O que é isso que todo mundo em algum momento sente? Esse vazio, essa falta que você busca naquilo que termina na matéria. A gente busca preencher nossas satisfações
algum preenchimento de algum vazio. Mas que vazio é esse? A gente já se investigou para saber se realmente há esse vazio? Porque às vezes só esse fato de a gente se investigar e dar ênfase ao que a gente considera um vazio, a gente vai ver que não é relevante, não é vazio, não é importante. Mas a gente acha que é, a gente dá grandezas às vezes para coisas simples. Porque de alguma forma a matéria ainda nos ilude, nos atrapalha. Então, quando ele fala, mas a gente mesmo se pega às vezes falando, não, hoje eu mereço, eu vou fazer isso aqui para me satisfazer, para eu ficar bem e tal. Aí passa o que você fez. Aí você fala, caramba, agora eu vou fazer o quê, se já passou? Fui para a festa, me diverti, né, me dei bem e tal, e acabou. Você vai para casa, fica com a dor de cabeça danada, no dia seguinte fala, caramba, e agora? Vou esperar o próximo fim de semana para me preencher novamente? A vida é isso, essa gastação de energia, de fluido vital? Não é. Então, em algum momento, a pessoa se exaure disso. Não nessa vida somente, mas ela já vem numa pegada que fala, caramba, quer saber? Chega, toda hora é isso, eu vou, me divirto, acho que estou feliz, busco a felicidade em alguma coisa e acaba, passa, as pessoas somem, eu me decepciono nos relacionamentos, na minha família, eu envelheço, eu me estrago, fico feio, engordo, eu não sei o quê. E isso vira um problemão para a pessoa que é ligada a isso, entendeu? E não é. Faz alguma diferença para o Nelson? Sério mesmo? Ele ter perdido 13 quilos ou não? Claro que faz diferença. Ai, que pergunta besta é essa de perguntar. E não foram 13, foram 18, tá? Então, tô desatualizado aqui. Né? Me deu até calor isso. Faz diferença? Claro que faz. Tô te contando. Então, isso aí, quando ele fala que faz... Ei, Miriam, faz ou não faz? Faz diferença, claro. Mas não é isso que o impede de vir aqui, de dar aula, de dar matéria e tal, porque é importante, mas ele estava menos feliz, muito menos feliz, estava em depressão por estar 18 quilos. Depressão não estava, porque a relação é outra, entendeu? Ele já entendeu que não vale a pena esse desgaste, né, incomensurável para alcançar alguma coisa que amanhã talvez ele volte como um quilinho a mais, óbvio. Então, deixa eu explicar para vocês que, gente, eliminar, porque senão acha, né, de volta e tal. Fábio, vamos mudar de assunto que o Ricardo tem que eliminar tá puro, não. Vamos eliminar esse assunto, que o Ricardo está de implicância comigo. Porque eu tô vendo vocês muito quietos, a gente tem que dar uma animada na aula. Logo comigo, né, que tu quer animar o povo comigo. Vou animar quem? Tá bom. Fala, meu amor. Você viu que ele até abriu o paletó aqui, ó. Eu vou até... Vocês não vão mais prestar atenção na aula, mas eu vou tirar o paletó, tá? Que tá um calor danado aqui hoje. Se não faz muito frio ou faz calor, não tem jeito, né? Presta atenção no Ricardo agora, tá? Por favor. Essa ainda é a blusa antiga, olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha aqui o que sobra, ó. Viu? Isso foi importante pro Nelson? Foi. Foi decisivo para a vida dele? Foi. Ele conseguia viver sem isso? Foi. Ele tá... tem que eliminar as roupas do antigo. Gente, mas vocês participam da falange de quê, vocês dois juntos, hein? Se guardar a roupa, o que tá pensando? Não, se um dia eu voltar a engordar, a roupa tá... Então tem que ajustar isso aí. Enfim, meu amor, faz essa pergunta. Faz a pergunta do bem, por favor, tá? Exatamente. O que o outro faz, a gente na realidade não se olha. Exatamente. O que eu quero exatamente? Não importa se incomoda o outro. A sociedade exige de você isso, de alguma forma. Olha, eu vou dizer para vocês que as questões mais cotidianas da nossa existência, a gente precisa pensá-las do ponto de vista material e espiritual. A gente vive muito a questão do desemprego hoje, e é claro que tem.
tem crise e tal, que tem a pessoa que não se preparou para enfrentar a adversidade. Tem gente que está no seu melhor momento, está no auge, está no clímax profissional e mesmo assim sai da sua zona de conforto e vai estudar. Porque reconhece que em algum momento esse contexto muda e aí precisa estar preparado. E outros não. Então tem o elemento material, aquilo que é da circunstância da vida concreta. Mas a gente também não pode ignorar que tem o elemento espiritual, né? A gente vive as adversidades como mecanismos pedagógicos de crescimento. E também não foi diferente no aspecto aí da perda do peso, essa questão. Quantas pessoas começam e interrompem dietas apenas pensando no aspecto, como é que a gente chama isso? Sei lá, clínico, estético, e aí vê a questão da comida, do isso e aquilo. Eu insisto nesse aspecto. Você tem uma meta na sua vida que constitui algo de importante, coloca a importância disso também na condição de espírito. Olha, certa vez, um espírito de cujo nome eu não me lembro, mas não é um desses badalados, fez uma terapia eficientíssima com outro que precisava emagrecer. Ele era médium clarividente, tinha peso bastante acentuado, e ele traz um espírito para uma interação, e ele ficou perplexo com a condição do espírito, meio dementado e tal, e preso ao local onde ele vivia, à casa onde ele vivia. E aí ele perguntou, mas o que ele fez para estar nessa condição? Eu disse, olha, ele não tinha nenhum aspecto kármico que o prendesse, que o dificultasse, não tinha nada disso, de obsessão, não tinha isso. Mas ele tinha um apego ao aspecto da comida que era absurdo. E ele optou involuntariamente, mas seu espírito pediu que ele ficasse ali naquelas vizinhanças, vamos chamar assim, em nome da gula. E isso constituiu para ele motivo de enorme sofrimento. À semelhança dos materialistas que são egoístas, que são mesquinhos, porque também é o excesso da valorização do elemento material. E é por isso que, passa um para a gente mostrar um outro, que eu insisto, mais um, eu insisto que a gente precisa refletir numa coisa. Onde nasce o materialismo? Ele nasce na condição do que o espírito é, ele traz essa orientação, mas ele só prospera se nesta vida não houver quem fale para ele sobre as questões espirituais. Então eu vou insistir, evangelizem as suas crianças, filhos, netos, sobrinhos. Quando eu digo evangelizar, ótimo que esteja na casa espírita, porque isso traz a cultura, a busca da religião e tal, mas se não for possível, façam dentro da igreja, façam no budismo, façam, mas evangelizem, tratem das questões que são espirituais e conversem com naturalidade sobre isso. Lá em casa, ontem, Catarina estava perguntando, sei lá, alguma coisa que está passando na televisão. 2 irmãos brigando, num desses negócios da Nickelodeon, que é uma série. E aí, aquelas séries repetidas, que o enredo é sempre o mesmo, muda a história, meio trapalhões, você sabe como é que vai ser o negócio e tal. E aí ela dizia assim, esses dois sempre brigam, não é? Eu digo, por que você acha que eles brigam? E aí ela disse assim, será que em outra encarnação, pronto, já está automatizado, né, aos 6 anos, 7 anos, que pode haver questões espirituais que justifiquem as dificuldades que a gente tem. Pronto, alcançou. Por que isso? Porque se fala com naturalidade sobre a vida espiritual. Entende que não precisa aquela catequese do senta aí, vamos falar de reencarnação. E é a naturalidade de reconhecer-se como espírito. Isso é muito importante. Eu, algum dia, vou ter ainda tempo e coragem para fazer um projeto de que eu tenho vontade, que é pegar as histórias clássicas clássicas, né? Branca de Neve, blá, 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 e fazer uma leitura disso. Não é livro para criança, que eu não sei escrever para criança, mas é explicar essas histórias, trabalhando questões espirituais com a linguagem da criança. E isso, o povo está vendo em casa, já pode comprar a ideia e registrar, que eu já dei mesmo e tudo, que eu também não tenho problema com isso não. E aí, para que os pais tenham, na leitura dessas histórias, a orientação disso.
Entende? Então, algum dia isso vai sair. É preciso isso. Evangelizar com equilíbrio, sem aquela coisa religiosa, sem aquele igrejismo, sabe? Tem que evangelizar. Evangelização, seja barra, sábado, de 10 às 11h30, é isso? 10 às 11h30. E olha, a gente está num momento bom de evangelização, especialmente para os jovens. A gente teve um grupo jovem super atuante, não sei o quê. Depois a gente teve alguns momentos mais diferentes, porque os jovens cresceram e as lideranças do grupo jovem foram viver as suas vidas, né? E que bom que aconteceu o seguinte: os jovens que eram os alunos, né? Eles vieram crescendo, assumindo lideranças, assumiram o grupo jovem, estão extremamente engajados, comprometidos, e o nosso grupo jovem está agora bombando. Não tem espaço, eles já saíram de uma sala para outra porque não cabia, e não porque não cabia cadeira, não, que eles ficam largados pelo chão, amontoados, estranhos, assim, todos jovens, assim, umas coisas bem estranhas. E já não está cabendo na outra sala também. Eles ficam assim, largados no chão. Uns sentam, outros deitam, outros ficam encostados na parede com cara de nojo. Eles ficam do jeito que eles querem, porque não tem isso. Estão ali, cada um do seu jeitão. Está num ótimo momento. Tragam os seus jovens. A idade mínima para o grupo jovem. Para o grupo jovem, acho que 13. Na quinta é a partir de 13. Não, no sábado a partir de... Não sei. Eu sei que tem 13 ou quinto ou sábado, 12, 13, né? 12 e 13, sábado, e quinta-feira é a partir de 15, eu acho. Eu vejo e digo. Não, a partir de. Até quando? Até quando ele se sentir jovem, porque tem jovem de quase 30 no grupo jovem, né? Então, podia estar lá, já então. Podia estar lá de instrutora. Deixa eu dar uma... aluna, ela não está querendo trabalhar gracinha, tá 6 bom. meses de aluna e 6 meses de instrutor, pronto. Aí já está treinada. Vamos ver o nosso filme? Vamos, tá, vamos. Já vi que não vamos, né? Não, vamos embora. Porque a gente não vê, Ricardo. Você tá mandando hoje aqui. Estou até com medo de você hoje. Calma aí, pera aí. A cabine tá falando aqui no meu ponto, para aí. Fala. Tá na agulha já? Tá prontinho? Então, vamos botar. Vamos lá, o que é o filme? Não é sobre materialismo. A gente está, na verdade, introduzindo o tema da semana que vem, que é a desencarnação, a vida no mundo espiritual após a vida material. É porque o filme tem uns 10 minutinhos, que é o tempo que a gente tem, e a gente ver o filme e tal, é muita coisa que o conteúdo da semana que vem é mais apertadinho, o volume de conteúdo é bem maior. Então a proposta é que a gente veja, faça um fechamento breve e na semana que vem a gente trata do tema com profundidade, fazendo referência ao que está ali. Eu vou tentar também mandar para vocês esse vídeo que é bem interessante, bem esclarecedor. Anotem as suas dúvidas, porque ele é cheio de detalhes interessantes que vale a pena. Tá bom? Isso aí. Vamos lá. Vamos assistir. Dá para apagar isso aqui, não dá? Dá uma aceleradinha, que ele é um pouquinho lento no começo. Dá só uma aceleradinha pequena. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador antes de regressarmos ao círculo carnal pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem Esse razão. É André Luiz, tá? Dimas, desde a infância, foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sobre agitações psíquicas muito fortes.
conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus, conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz.
ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais. Mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Tem muita coisa para discutir, né? Traz muita informação. O texto lido é o texto de um dos capítulos que tem como título A Morte de Dimas. E o livro é o Obreiros, né? Que a gente Obreiros da Vida Eterna. É o 4º livro da série do André Luiz. Quem já leu, é muito bonito, eu já tive essa oportunidade de ler. E se vocês estiverem em casa, dê uma lida no capítulozinho da morte do desencarne do Dimas, que vale a pena, né? Tem toda essa narração aí. Eu queria fazer
apenas uma fala importante, que é a seguinte: pelo que a gente observou e pelo que eles falam, pelo que Kardec diz no livro O Céu e o Inferno, ninguém desencarna sem assistência. Ninguém morre sem o auxílio necessário. Mas o processo de desencarnação, de desligamento, é próprio. Assim como ninguém tem uma condição espiritual igual a do outro, ninguém morre igual ao outro. Porque exatamente a nossa morte depende da nossa vida, da maneira como a gente, trabalhou, viveu, o que conquistou. E ele fala uma frase: ele conquistou mérito pelo trabalho mediúnico de receber assistência, tanto que a sua casa estava com assistência espiritual, desencarne foi orientado. Porém, uma coisa ele não podia evitar: a visitação dos desocupados, desequilibrados, que não sabiam lidar com o fenômeno da morte e atrapalhavam, fazendo com que houvesse grande mobilização espiritual para equilibrar as dificuldades que os encarnados promoviam. Então, é importante que a gente reflita sobre qual o nosso papel também na visitação daqueles que perecem pelo sofrimento, pelo evento da morte, vamos chamar assim, tá bom? Vamos, semana que vem, discutir com cuidado essas questões, né? Fala, meu amor. A última dúvida. Ele fala isso bem no comecinho. As palavras eu não vou me lembrar, mas a essência é essa: não há dia marcado, mas há a hora adequada, que tem a ver com o esgotamento dos fluidos vitais. Eu vou mandar para vocês o vídeo. Houve bem no comecinho. Chegou a hora do Dimas. Não chegou o dia e a hora de relógio. O momento adequado é esse. E o desencarne foi dificultado por quê? Por conta da vida mais material que ele vivia, apesar do trabalho mediúnico. O Dimas era um médium. Isso é uma das características do desencarne. Como ele já está nesse processo que ele mostrou ali, do desencarne progressivo, muitos deles já começam a antever o mundo espiritual. Então eles veem a presença dos entes queridos e tal. E tem gente que diz: pá, de bobagem, não sei o que, né? E é verdade, eles veem mesmo, porque já estão num processo de desligamento adiantado. Com certeza. Interessante. Fala. Morte repentina. Olha, acidente. Mas ela está falando assim, da coisa trágica que faz o desencarne abrupto, né? Sim. São vários casos que a gente pode trabalhar sobre isso. Muitos deles já são programados, entendeu? A morte abrupta, um acidente de trânsito, por exemplo, uma queda de um avião, são coisas que acontecem já na sua programação reencarnatória. Muitas das vezes. O desligamento não é progressivo, como ele mostrou ali, é sempre um desencarne mais difícil, né? Não é sem assistência, ele só é mais difícil, porque não tem todo aquele cuidado, esse tempo, aquilo que ele mostrou. Tema para a semana que vem. Sejam bem-vindos, tá? Quem faz a prece? Funciona isso não, né? A gente já sabe que isso não funciona. Alguém quer fazer a prece para encerrar, não? Então vai lá, Nilson. Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui nos encontrarmos. Obrigado porque a tua bondade, porque o teu amor nos trouxe até esta casa como forma de auxílio para a compreensão de nós mesmos, das nossas dificuldades, das nossas angústias. O processo está iniciado, mas nos ampara, Senhor, fazendo com que a gente consiga dar conta daquilo que temos encontrado. As nossas dificuldades mais pessoais ainda impedem que muitos de nós enxerguem com clareza aquilo que nós mesmos já estamos buscando. Apesar da aparente contradição, nada mais somos do que a incoerência de uma vontade indisciplinada,
Ajuda-nos, Senhor, nesse sentido, fazendo que sejamos firmes e exitosos na busca de tudo aquilo de que necessitamos para sermos mais felizes, mais equilibrados, para que a nossa evolução aconteça, Senhor, segundo a nossa possibilidade, mas também segundo o Teu enorme amor, que não nos desampare em qualquer circunstância. Abençoa os nossos parentes que já desencarnados continuam a sua jornada, precisando de Ti e precisando de nós, da nossa fé, do nosso equilíbrio, do nosso apoio, para que eles possam ser libertos daquilo que nós próprios construímos como limitação. Enfim, ampara-nos, abençoa-nos, protege-nos, dá-nos o Teu esclarecimento, permitindo que em desdobramento os nossos esclarecimentos continuem, ampliando a nossa consciência para a compreensão desse fenômeno tão importante como é o caso da morte. Muitos de nós sofremos, mas sofrer do Teu lado, Senhor, acreditando em Ti, é sempre muito, muito mais leve, porque a Tua promessa foi essa: contigo o jugo é leve e a caminhada é mais dócil. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus, gente. Boa semana.